Havendo o número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 76ª sessão ordinária, em 24 de setembro de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Edson Zanata e Paulo Messina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, João Cabral, Leila do Flamengo, Paulo Pinheiro, Edson Zanata, Eliomar Coelho, Raimon, Vera Lins, Dr. Eduardo Moura, Edime Pereira, 10, assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 28 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários, técnicos, imprensa, senhores e senhoras que ocupam as galerias, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse momento. Estou falando aqui hoje por uma plateia aí enorme. Nós temos aqui 2 vereadores. Aliás, hoje nem assessores nós temos aqui. Temos aqui o doutor Antônio Sá, temos aí o outro companheiro também. Mas isso é muito ruim, isso é muito ruim. E eu digo por quê. Nós tivemos, agora recentemente, uma oportunidade ímpar de dizer desse nosso descontentamento numa entrevista. Eu não sei se o vereador Edson Zanata também foi chamado para falar sobre a questão desse dia a dia nosso aqui com a casa vazia. Então, a TV, a CNT, nos entrevistou e nós tivemos oportunidade de dizer que nós estamos presentes. Meu intuito, vereador Edson Zanata, quando eu falo sobre isso, não é o de dizer quem não está, porque hoje, por exemplo, nós temos Vossa Excelência, temos o vereador Leonel Brizola, que também está presente aqui, mas a gente fica numa situação muito complicada, porque o que se diz, de um modo geral, é que a casa está vazia, mas não diz que a casa está vazia com o vereador Edson Zanata presente, com o vereador Leonel Brizola, com o vereador Eduardo Moura, na maioria das vezes com o tio Carlos, com Paulo Pinheiro. Perdoem se eu estou esquecendo um ou outro que frequentemente está aqui, mas eu queria que isso fosse divulgado, eu preciso que isso seja divulgado. Nosso trabalho não pode deixar de ser dito pela mídia como sendo feito por obrigação, eu sei, mas que é feito. Então, eu fico às vezes preocupado com isso, porque se nós não tivéssemos a oportunidade, através da TV Câmara, de dizer presente, nós teríamos muito pouco espaço. Agradeço até a CNT que fez essa entrevista e que citou a questão de nós, alguns de nós, estarmos sempre presentes. Insisto em dizer que
meu intuito não é o de acusar quem não está, mas é o de pedir para que seja divulgado quem está presente aqui no dia a dia. Eu quero abordar um outro tema. Ontem eu já falei um pouco sobre a questão da educação e hoje eu quero dar continuidade a isso e dizer que nós, na maioria das vezes, tudo bem, vereador? Na maioria das vezes, nós fazemos uma abordagem sobre educação muito próximo das eleições. Geralmente, quando somos candidatos. Eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tenho hoje de ocupar a tribuna e poder falar sobre esse tema e dizer que eu não sou candidato a nenhum cargo eletivo. Ainda falta 1 ano e meio, 2 anos, para que nós tenhamos uma eleição e aí sim, pode ser que nós sejamos ou não candidatos. A gente não sabe o dia de amanhã. E uma outra referência que eu quero fazer é no que tange a questão de todas as abordagens que eu vejo são muito do varejo. É que a escola tal está fechando, é que a outra escola não tem ar-condicionado, é que a outra escola está com problema de falta de professores, mas não é citada a questão que é mais importante, que é o fato de nós termos problemas seríssimos ainda no que tange a educação, na macro gerência, lá em cima. E aí, observem os senhores e as senhoras o seguinte, ainda há uma gerência que não é aquela que nós almejamos para poder efetivamente produzir mudanças na educação pública. Para os senhores e as senhoras terem ideia, em matemática, ainda estamos abaixo do nível 2 do índice PISA. Temos um outro dado aqui preocupante, 4% das crianças com 8 anos não sabem ler ou escrever ainda. Mais da metade das que terminaram o ensino fundamental são analfabetos funcionais. O investimento que fazemos é muito menor do que aquilo que é necessário para termos professores bem remunerados, para termos escolas com laboratório, para termos escola com bibliotecas. Enquanto isso não ocorrer, enquanto essas mudanças não ocorrerem, no varejo, nós não temos soluções. Nós não teremos soluções. Então, eu aproveito essa oportunidade que a TV Câmara me dá, eu aproveito essa oportunidade que eu tenho para utilizar essa tribuna para fazer essa denúncia, porque precisamos de mudanças nessa área. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Alexandre Esquerdo, senhores vereadores. Senhor presidente, eu retorno a essa tribuna e numa circunstância até de um desabafo há poucos minutos junto com o vereador Jimmy Pereira e subsequentemente com o vereador doutor Eduardo Moura, a gente lamentavelmente somos restritos muitas das vezes pelo papel nesse parlamento, quando você vê que efetivamente você não tem aquele poder amplo
de legislar sobre tudo. Algumas leis na concepção do executivo, do chefe deste poder, não recai para a gente. Eu estou sofrendo um bombardeio nessas últimas 2 semanas por parte de cabo eleitoral de um determinado candidato, e o cara chega ao ponto de, infringindo a lei do TRE, de parar com o veículo de som na frente da minha residência e sair propalando gratuitamente a iluminação dessa comunidade. Quem está reformulando sou eu, não é o vereador. A obra do valão sou eu e não é o vereador. O asfalto não é o vereador. Na verdade, ele até está certo, não sou eu mesmo não, porque quem tem a obrigação de fazer as obras é o chefe do Poder Executivo, é o prefeito, porque é um direito nosso e mais do que dever dele, é obrigação. Mas eu gostaria de repente, prolatar para essa pessoa que diz político, mas pelo que eu sei ele é cabo eleitoral há 30 anos. Nunca veio candidato, mas ele diz que é político, que é formador de opinião política e é presidente de uma instituição chamada Ulisses Guimarães, no PMDB. Eu gostaria de dizer para esse cidadão, quando ele diz que eu sou vereador de papel, na verdade todos nós somos vereador de carne e osso, mas somos de papel mesmo, porque as leis, os projetos de leis, os projetos de resoluções, as indicações, os ofícios, são todos eles confeccionados em papel. E a gente direciona os procedimentos a quem de direito. Então, quando eu me reporto ao coordenador regional da SEDAI em Campo Grande, gerente regional, eu faço um ofício. Para o gerente da Conlurb, eu dirijo-me a ele por um ofício. Quando eu me dirijo ao coordenador de obra regional, também a Foz Água 5, seja uma repartição. Mas quando a gente pleiteia uma obra de maior complexidade, a gente faz as nossas indicações, que é devidamente protocolizada na mesa, é publicada no DCM, no Diário Oficial desta Casa, endereçada ao chefe do Poder Executivo, ao prefeito, com vistas ao titular daquela respectiva pasta. Secretaria Municipal de Obra, Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, Secretaria Municipal de Ordem Pública, Secretaria Municipal de Transporte, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O prefeito direciona a indicação que a gente protocoliza na mesa desta casa, pedindo, a implantação de uma ED, de um espaço de desenvolvimento infantil, as antigas creches, a implantação de uma escola, a reformulação de uma iluminação, porque hoje, na sua grande maioria, muitas ruas, muitos logradouros ainda têm uma iluminação adequada, que é a iluminação VS 70, a vapor sódio 70, ainda não está implantada pela reformulação, a VS 150, vapor sódio 150, quando todos os moradores, de um modo geral, pagam nas suas respectivas contas de fornecimento de energia elétrica os mesmos valores, e um tem uma luz mais adequada, mais iluminada, então, e a outra mais fraca. Então, a gente pleiteia, através de indicações legislativas, ao ilustre José Henrique Pinto, digníssimo presidente, da Rio Luz, a reformulação, a implantação, a manutenção, quando aquela lâmpada não está acendendo ou está piscando. É um papel também que a gente vem fazendo, como as comunidades, os formadores de opiniões, assim também agem os presidentes de associações. Mas eu gostaria de, nesse desabafo, dizer para este cabo eleitoral de 30 anos no desempenho dessa função, arrumando um faz-me-rir, botando um faz-me-rir no bolso, que ele tinha que estar se preocupando com a candidatura e com a campanha do candidato dele. Eu não sou candidato, eu não estou candidato para ficar parando com carro de som na frente da minha casa, tentando me constranger, dizendo que chegaram ao ponto de dizer que eu roubei até a obra do valão, mas a obra está lá, o valão está lá. Ué, como é que eu roubei?
porque o roubo, tipificado no artigo 157, né, do nosso Código Penal, a Lei 7.210 de 1984, é quando você subtrai a coisa móvel alheia, e o valão é um bem imóvel, não é imóvel. Então esse cara, que tem uma formação de ser inclusive presidente de uma instituição do partido do PMDB, ele deveria ter uma conscientização, um estudo mais apropriado, mais pormenorizado, antes de ficar fazendo falsas imputações. Eu não estou em campanha, então não precisa parar com carro de som na frente da minha casa. Eu não roubei a obra do valão, eu nunca botei faixa de pano dizendo que a obra é minha. A obra não é minha, a obra é do povo. O povo é o destinatário dos recursos públicos para ter uma condição mínima de condição de habitabilidade. Então, senhor presidente, esse desabafo nesse momento é porque é triste. Muitas das vezes até num horário vedado pelo Tribunal Regional Eleitoral, após as 20 horas, o cara para com um carro de som na frente do teu portão e ficar, né, dizendo que é o vereador de papel, porque é eu que estou fazendo a reformulação da iluminação, e o cara não é nem funcionário da Sete Rio, o cara não é funcionário da Rio Luz, não é da Secretaria Municipal de Conservação, e pelo salvo maior juízo, se ele é funcionário público de algum órgão estatal, seja do estado ou do município, ele é fantasma, porque ele fica o dia todo na rua perambulando para um lado e para o outro, metendo um farme-rir como cabo eleitoral de candidato renomado dessa cidade do Rio de Janeiro. Então era esse desabafo, senhor presidente, que eu gostaria nessa data deixar bem claro, porque as atribuições nesse tripé nosso é de legislar, fiscalizar e de também pleitear, e é o que nós mais fazemos, junto às entidades, Conlub, SEDAI, Rio Luz, Foz Água, Conservação, Parque Jardins. Por quê? Porque o povo, muitas das vezes, cansado de pleitear através dos segmentos de 1746, ou seja, da forma que for, acabam vindo até a nós, parlamentares, né, para desabafar a sua necessidade, a sua reivindicação, a sua demanda. E é triste que você faz uma coisa, é devidamente protocolizado na mesa desta casa, é publicado em diário oficial, e o elemento é capaz de ficar batendo na porta da residência, dizendo, ó, não é o vereador que está fazendo a troca das lâmpadas aqui não, sou eu. Eu não vou trocar a lâmpada mesmo não, quem tem que trocar é a Rio Luz. Agora, que eu tenho feito o meu trabalho de casa, eu tenho, porque eu tenho pleiteado essas situações. Então era isso, senhor presidente, que eu gostaria de deixar devidamente manifestado, né, de uma forma até pormenorizada. Ofícios a gente protocoliza diretamente aos órgãos públicos. Indicações a gente protocola nessa mesa e é publicado no DCM, que é o Diário da Câmara Municipal, é o diário oficial dessa instituição. É um desabafo, porque, infelizmente, quando chega nesse momento de processo eleitoral, a gente vê essas situações covarde de pessoas que, de repente, têm o poder de ter indicado o diretor de tal ou qual setor, e aí, nesse momento, faz uma coisa que você pediu há um ano atrás, e o cara fica batendo na casa das pessoas, dizendo que o vereador é vereador de papel. Ele está até certo, porque, na verdade, a gente vive onde a nossa arma é a caneta, é o papel, é o computador mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador, presidente desta sessão, vereador Esquerdo, que nos possibilita procurar fazer direito àquilo que nós nos propomos, que é estar aqui nessa tribuna defendendo os interesses dos nossos munícipes, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, assessores, imprensa, os técnicos.
telespectadores da TV Câmara, senhores e senhoras que ocupam as galerias. Eu queria bater ainda na mesma tecla, senhor presidente, vereador Edson Zanata, ainda falando sobre educação, que é a base de todas as políticas, a meu juízo. Nós não vamos poder melhorar em qualquer coisa que nós tenhamos em mente no nosso país, se nós não tivermos essa base bem solidificada. E eu queria aproveitar e dar continuidade a esse raciocínio da importância da educação, dizendo que houve um seminário promovido pela Globo há dias atrás, e o tema me agradou profundamente e tem muito a ver com tudo aquilo que eu falei no discurso anterior. Jovem não desistiu de aprender, mas escola deve se reinventar. E a escola só vai poder se reinventar, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, se nós tivermos a chance de melhorar as condições que são tão importantes, tanto das escolas, no que tange a questão de espaço físico, como a remuneração dos professores. O gasto, e muita gente fala que o gasto com a educação é investimento sempre, ou seja, dará um resultado ali na frente. Se nós tivermos, como em países que fazem com que a educação seja prioridade, desde o ensino fundamental, desde os 4, 5 anos, já as crianças contando com tecnologia, com certeza nós vamos ter resultados melhores nos IDEBs, nos PISAs e o que de ferramenta for utilizada para que nós possamos medir o avanço da educação. Nós temos que priorizar a educação como a mãe de todas as políticas. E não adianta nós imaginarmos que conseguiremos isso sem a participação dos pais, sem a participação da sociedade. Senhor presidente, eu tenho certeza que Vossa Excelência sabe que o nosso gasto por estudante é de $2.985, cerca de $3.000 por estudante. E a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem uma média por estudante de $8.952, quase $9.000. Como é que você vai fazer a mesma coisa, gastando $3.000, se nos países onde se investe com a educação, e se tem resposta através da educação, se gasta 3 vezes mais? Tem condição? E aí entra aquilo que eu disse no discurso anterior. A ideia que eu tenho é que a discussão está fora do foco. A gente tem que discutir mais profundamente. E eu queria dizer algo que eu ouvi de um mestre, de um professor nordestino, que trabalha na Coreia do Sul, que ele disse assim: sair da nossa realidade, vamos sair da nossa realidade, ver o que dá certo no mundo, adaptar e transformar. Porque nem sempre o que é bom lá na Coreia do Sul
Nem sempre o que é bom nos Estados Unidos, nem sempre o que é bom no Canadá, nem sempre o que é bom na Noruega, que tem educação pensada de uma forma diferente do que nossos executivos pensam, é o melhor para cá. E aí, esse professor diz, vamos sair da nossa realidade, a realidade que temos hoje, ver o que dá certo no mundo, adaptar e transformar. Essa é a forma que nós temos de mudar isso. É a única chance que nós temos, é essa. Senão vai continuar tudo igual na saúde, vai continuar tudo igual no transporte, vai continuar tudo igual na eleição, que aí nós temos voto para determinadas pessoas que você nem acredita que receberão o voto das pessoas. E aí, a culpa é do povo? Não, a culpa é de quem não dá condição ao povo de chegar próximo da eleição e poder ver quem é melhor. E quem diz isso não é candidato das próximas eleições. O vereador Eduardo Moura não é candidato nas próximas eleições. E foram feitas algumas perguntas que eu vou me permitir reproduzir aqui, nesse seminário, que fala assim: a educação é responsabilidade da escola? Este foi um dos temas debatidos na segunda edição do seminário Educação, Mitos e Fatos, promovido pela Globo. O evento, que contou com a participação de diversas pessoas que têm um saber sobre educação, sob a mediação da jornalista Mira Leitão. E aí é feita uma outra pergunta, além dessa: a educação é responsabilidade da escola? Eu quero passar isso para os senhores e para as senhoras que nos assistem. O jovem valoriza a educação? Para Eliane Ferreira, diretora da Escola Municipal Souza Carneiro, localizada na Penha, é mito dizer que o jovem não valoriza a educação. Seria muito grave aceitar que o jovem deixou de acreditar na escola. Ele não desistiu de aprender, e aí que está o desafio da escola, de se reinventar. Neves questionou o modelo vigente de ensinar e lembra que ele mesmo, quando estava na sala de aula, teve de criar uma aula mais dinâmica. Ninguém aguenta mais a sala de aula estática. Não vamos conseguir segurar o jovem por 2 horas copiando algo que o professor escreveu na lousa, sendo que a informação já está na rede social. Quem diz isso é Mozart Neves. Jailson Souza e Silva, diretor do Observatório de Favelas, diz que o crescimento da escolarização no Brasil demonstra que a educação não está desacreditada. O que existe é um processo de desqualificação da escola pública. Há um sentimento de impotência que precisa ser superado. De quem é a responsabilidade? Eu acho que todas essas perguntas, senhor presidente, cada um de nós que estamos aqui hoje, podemos responder. Vai para o site G1 Globo, que vocês vão ter acesso a esse seminário. Mas eu gostaria que cada um dos senhores e das senhoras respondessem a essas perguntas e questionassem a si mesmo como nós vamos conseguir mudar esse status quo perverso que faz com que a nossa educação esteja tão aquém daquilo que nós precisamos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores,
a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Edson Zanata, não posso nem dizer senhora vereadora Leila do Flamengo. Senhores vereadores, eu não posso dizer porque não tem, além do presidente, não tem mais nenhum na casa. Em plenário, pelo menos, né? Em plenário. Ainda não terminei. Funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu, ontem, falei aqui a respeito da ação do atual governador do Estado e candidato a continuar sendo governador do Estado, Pezão, que está fechando a escola Vila Lobos. Detonou um processo de sucateamento da Escola de Música Vila Lobos, escola esta que atende a crianças e jovens que vêm, inclusive, de outras cidades que não do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, da região metropolitana. Fechada a escola, essas crianças, a maioria delas de baixo poder aquisitivo, provavelmente não terá dinheiro que lhe garanta entrar numa escola privada, então fica sem escola, jovem, por exemplo, sem emprego, e aí já viu o que poderá acontecer. Joga-se exatamente nas portas da marginalidade uma quantidade de jovens. Então isto é um crime, isto chama-se crime. Cometer crime é isso daí. Governador e que se propõe a continuar governando. Então, eu falo isto porque realmente por parte dos governantes, não é só governo do Estado, se nós formos para o município também é a mesma coisa, há um descaso total com a educação. Inclusive, esta casa aqui também é conivente com este descaso, porque, por exemplo, daqui a pouco, dia 1º de outubro, vai fazer um ano que esta casa aqui, da forma mais vergonhosa possível, aprovou, entendeu? Com muita arbitrariedade, exatamente um plano de carreira e salário para o professorado da cidade do Rio de Janeiro, sem este professorado ter sido ouvido, porque tinha propostas que não foram consideradas e a sua revelia empurraram de goela abaixo este plano para o professorado. Então, há um certo desprezo pela educação, e eu sempre falo, isto tem uma lógica. A educação, ela dá o conhecimento para o indivíduo. A educação, ela constrói consciência política nas pessoas. E isto daí não interessa de forma alguma aos governantes, à classe dominante, às elites deste país, desse estado, desta cidade. Infelizmente, o que nós assistimos o ano passado aqui em relação ao movimento de mobilização de forma organizada dos professores foi um verdadeiro escândalo. Praça de guerra aqui na frente, entendeu? E o que eles reivindicavam? Única e exclusivamente, melhoria nas condições de trabalho. O que eles reivindicavam? Melhoria nos seus salários. O que eles reivindicavam? Exatamente que a educação desse condições para que o profissional passasse a ter o que é necessário e suficiente, não só para informar, mas também para formar
os jovens, os adolescentes desta cidade, deste estado. Então, de forma ordeira, porém firme, eles fizeram um movimento de mobilização da categoria. Mas parecia assim ser ponto de honra para os governos da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Colocar os esquemas de repressão em cima para arrebentar e quebrar a espinha dorsal de um movimento, porque eles não aguentavam mais, já por conta de ter havido o movimento da grande passeata que aconteceu na Presidente Vargas no mês de junho. Então, esse desprezo pela educação acontece não só em relação aos governantes atuais. Isto já vem de longo tempo. E por que acontece? Acontece exatamente por conta da despolitização, infelizmente, das pessoas. Hoje nós vivemos numa cidade, no estado do Rio de Janeiro, com a sua população, a maioria dela totalmente despolitizada. E aí é ruim, porque esta parcela da população, maioria despolitizada, é consequência, não vou dizer no todo, mas uma das componentes importantes é exatamente os processos eleitorais que têm acontecido nos últimos tempos, totalmente despolitizados e despolitizadores. Nós que realizamos a prática política partidária, um dos momentos mais ricos para nós é exatamente a campanha eleitoral. Na campanha eleitoral você tem a oportunidade de forma mais amiudada se relacionar diretamente com a população. O encontro com o eleitor se dá não só com uma proximidade maior, mas com uma maior frequência. Pois bem, é aí onde o nosso compromisso como político, exatamente de fazer um trabalho de construção da consciência política do povo. Mas o que tem acontecido é exatamente o contrário. O que a gente assiste é uma baixaria, é um candidato descendo horrores, falando horrores um do outro. E isso daí não constrói nada. E de qualquer maneira abafa e retira a oportunidade de se discutir políticas para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. Discutir a política da saúde, discutir a política da educação, discutir a política dos transportes, discutir a política da assistência social, discutir a política da segurança pública, e por aí vai. Mas não discutem, não discutem. Não discutem, lamentavelmente, infelizmente. E é claro, como você tem exatamente o resultado desta população despolitizada, então, de repente, num processo eleitoral, na campanha deste ano, o que é que nós estamos assistindo? Os candidatos eleitos pela mídia para ter visibilidade, que é Lidberg, Crivella, Garotinho e Pezão, nenhum deles tem se mostrado capazes e preparados para administrar o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente. E, aliás, o que a gente tem ouvido e assistido nas ruas é uma rejeição por conta de frustrações que cria, ou que criou e continua criando, exatamente no eleitorado da cidade e desse estado, exatamente a desesperança, a desilusão, o descrédito na política e nos políticos. É isto daí. Lamentavelmente, nós estamos assistindo, nós estamos vendo. Quando a sociedade inteira está a exigir transformações radicais e profundas
nos modos de vivência, não só da ação política, não só da ação dos políticos, mas daquilo que significa representar não só a sociedade na sua diversidade total. Porque eu sempre falo, o que nós estamos, isto também é resultado, por exemplo, uma outra componente é o esgarçamento das nossas instituições. O legislativo ninguém acredita mais, e o legislativo tem dado contribuições para isso. Quando eu distribuo um panfleto na rua, que o cidadão passa, não quer nem ver, às vezes xinga, ou seja, expõe a sua manifestação de desprezo, de rejeição por aquilo que é responsável, talvez, exatamente pela situação que ele se encontra e a não sua participação em nada, como sempre. Então, a despolitização, ela tem esse efeito corrosivo, né, naquilo que nós podemos chamar as engrenagens responsáveis pelo desenvolvimento e pela construção daquilo que todos nós desejamos e lutamos, que é exatamente o estado de bem-estar social. Continuarei brigando, como sempre. Continuarei defendendo, inclusive, as populações vulneráveis. Os pobres, os negros, LGBT, pessoal do LGBT, todos eles. As mulheres, né? O que são considerados, pelo menos aí pela sociologia, como populações vulneráveis. Porque os ricos, as elites, os governantes, esses aqui nesta casa, começa aqui por esta casa, a maioria já defende. Aqui, o difícil é você defender um pobre injustiçado, é você defender uma parcela da população que vive guetizada na cidade do Rio de Janeiro. Aqui é difícil isso. Agora, defender esses endinheirados que estão aí, e não tem explicação? Tem explicação sim, porque quando chega a época da campanha, há muito dinheiro colocado nessas campanhas. É impressionante, como é que uma candidatura recebe 4 milhões de reais, gasta 4 milhões de reais? Vocês sabem quanto que é o salário de um vereador? O salário bruto de vereador é 15 mil e tantos reais. 4 anos, soma aí, soma os 15 mil e tantos reais por 12 e por 4. 12, que é o ano, e 4 anos. Não vai chegar perto dos 4 milhões que a pessoa gastou. Então tem alguma coisa de esquisito nisso daí. Tem alguma coisa. O que é de esquisito que tem nessa daí? É que quem está aqui, eleito desta forma, atua única e exclusivamente para garantir esses interesses poderosos. O senhor Rodrigo Bettler, nas declarações que ele fez aí, lá para a ex-mulher dele, uma das declarações é que ele, cada vez que entrava um projeto aqui relacionado com transportes, ele apresentava emenda para sair da ordem do dia, ou seja, um trabalho de obstrução, um trabalho de embarreiramento. E, ao mesmo tempo, ele dizia que, durante a campanha, ele tinha recebido um dinheiro da FETransport como financiamento para a sua campanha. Então, isso tem que acabar, tem que acabar. E os governantes sabem disto. E tem uma coisa, apesar de toda a despolitização, o descontentamento está a existir. Eu sempre falo, há um combustível altamente inflamável que flui nos subterrâneos da vida coletiva.
O que aconteceu o ano passado, no mês de junho, até hoje não se ouve a notícia de que uma sequer daquelas demandas tenha sido atendida pelos governantes. Uma sequer. Muito pelo contrário. Então, o que acontece? Tratou havido uma perda do vigor. Então, o que os governantes fizeram? Investir pesado no reforço dos seus esquemas de repressão. Na Copa do Mundo, quando a cidade do Rio de Janeiro é candidata para acolher eventos tipo Copa do Mundo, Olimpíadas, o que se passa para a sociedade através do espetáculo da marquetagem? Passa que depois de passado o evento, a cidade vai ter um legado. Qual é o legado que ficou depois da Copa? O único legado que ficou foi exatamente o reforço dos esquemas de repressão. Agora é cheio de Robocop aí na cidade do Rio de Janeiro. Com que finalidade? Exatamente com a finalidade de reprimir qualquer ousadia de quem se aventurar a fazer uma mobilização de forma organizada. Portanto, eu quero dizer que a política importante que deveria estar se discutindo nesta campanha eleitoral, uma delas, a educação, é totalmente menosprezada por todos os candidatos. Infelizmente, riscaram do mapa das políticas públicas a política da educação, tanto na cidade do Rio de Janeiro, como no estado do Rio de Janeiro. É inadmissível, nós não podemos ficar calados, não podemos ficar quietos diante de tamanho absurdo, patrocinado e promovido pelos governantes de plantão, tanto da cidade como do estado do Rio de Janeiro. A indignação que a gente está o tempo todo se deparando nas ruas, a gente tem que trazer e falar aqui aquilo que a gente está assistindo, está vendo e está ouvindo lá fora, para ver se os ouvidos da maioria dos vereadores desta casa sejam destampados. E comece realmente a levar em consideração o clamor que se assiste na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, nosso vereador Jorge Felipe, Vossa Excelência não tem noção do tipo de rejeição que a gente tem sido objeto nas ruas por ser político. E eu sempre falo, eles têm uma certa razão, não vou tirar a razão deles não. Eu só acho que a manifestação ou a reação é equivocada, porque se é por causa da política que se está parcelas da população com suas vidas precarizadas, pode ficar certo. A única forma de reverter esta tendência perversa é exatamente através da política. E o cidadão, a cidadã, deve exatamente ter o maior interesse pela política. Não só pela política, mas também levar em consideração a existência do institucional e ficar sempre de olho aberto daquilo que acontece no institucional, tanto na nossa cidade como do nosso estado. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer por hoje e espero novamente ocupar ainda essa tribuna para fazer comentários do mesmo teor. Muito obrigado. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se, e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o novo vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria que o senhor procedesse à verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum
A presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Segunda bancada. 1, 2, 2 senhores vereadores. Terceira bancada. 1, 2, 3 senhores vereadores. Quarta bancada. 1, 2, 3 senhores vereadores. Mesa, 1 senhor vereador. Total de 13 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas.